Seja bem-vindo de novo a mais um episódio Pod. Boa, beleza, Alex? Beleza, eu sou o Alex. Eu sou o Fernando. Então vamos falar hoje sobre o que Carlos Fernando Bosco. Pois é. Eu acho que a ideia hoje é relembrar um pouco só a importância de alguns fatores para que a gente encontre o tal do bem-estar que a gente tanto busca no ambiente de trabalho, né? Beleza. A gente falou nos episódios anteriores daquela tríade, né, importante para sustentar outros fatores. Atividade física, descanso e alimentação. E acho que uma das maiores buscas que a gente tem hoje, né, além que casa com essa questão do bem-estar, é a gestão de estresse, por exemplo. E acho que a gente podia abordar os outros fatores orientados para a gestão do estresse. Eu acho que é um ponto importante acima aí da tríade que você comentou bastante. Aquela tríade eu diria que é a base, né? Então fica muito difícil você conseguir fazer uma gestão adequada de estresse ou uma gestão adequada do seu tempo, ou seja lá o que for, se você não dorme bem, se você não come bem, se você não se exercita. Então a basezinha ali tem que estar sólida para aquilo que constrói você como pessoa, que são as outras coisas, né? Espiritualidade, seu relacionamento com família, ambiente físico, relacionamento amoroso, sexualidade, religiosidade, tudo isso daí está sentado nessa base, né? Nesse banquinho de três pernas. E se você não equilibrou aquilo, beleza. Mas, como você disse, a gente já cobriu aquilo. E eu sei que é uma coisa que você estuda muito, você tem até um livro, né, que você escreveu sobre isso. Sim. Fala um pouco aí pra gente do que você considera, né, entre o que você falou, como, por exemplo, o ambiente físico, o relacionamento interpessoal, como que você enxerga a importância disso para o manejo do estresse e até para o crescimento pessoal, individual. Bora. Eu acho que importante é ressaltar que antigamente dizia-se, deixe seus problemas da porta para fora. E hoje isso é algo que não tem como fazer parte das nossas... Com home office, como é que você vai fazer? Não, né? Também. Mas não tem como não trazer para dentro do ambiente de trabalho a nossa mochila, né? Porque a gente leva ela com os nossos problemas, com os nossos objetivos, com nossos traumas, com tudo que é ruim, com tudo que é bom também, e a gente essa complexidade humana se apresenta no ambiente de trabalho e falou, vamos lá. E eu nunca concordei muito com essa história. Os americanos têm muito desse negócio de relação profissional é uma coisa, relação pessoal é outra. Então, às vezes você vê em filmes, o cara chega lá e despede o cara, briga, terminou o serviço, ou vamos tomar um chopp aí e tal. Pois é. Pô, acho que isso daí é praticamente impossível. E eu não sei até que ponto isso aí também é saudável, pois né? É zero saudável, porque você precisa mais do que nunca criar um ambiente seguro para o colaborador. Sim. Porque sabemos que as empresas existem para gerar lucros, para gerar resultados, performance, e são as pessoas que levam as empresas para essas conquistas. Então, olhar para pessoas e olhar para performance é algo que não é um ou outro, é um e outro, porque senão a gente não vai ter uma relação de ganho nisso. Sim. Então, quando a gente fala, né, deixe seus problemas para fora, isso é coisa do passado. Hoje, traga seus problemas, que a gente sabe que faz parte de você, se precisar, divida com a gente, mas eu ofereço aqui algumas facilidades ou alguns benefícios, amenizadores, para que você lide com eles. Porque então, eu entendo também que esse negócio de traga seus problemas, tem coisas também que não são de competência e de responsabilidade da empresa. A pessoa não pode ficar trazendo tudo que ela tem de problema, né? Então, também eu acho que é difícil você achar o bom senso do colaborador, até que ponto ele vai falar, eu quero que a empresa cuide disso para mim, ou não, isso aqui realmente não faz parte, eu vou tentar não me deixar influenciar, né? É uma relação que precisa se estabelecer confiança a partir de uma transparência que começa lá na contratação e segue adiante durante toda a jornada daquela pessoa dentro do ambiente. Então, falar de saúde, falar de alimentação, de sono, de descanso, sim, como tríade indispensável, porque o colaborador ele também tem a responsabilidade, né,
de olhar para isso, não só no aspecto para estar bem para o trabalho, mas para estar bem na vida dele, né? Para buscar as conquistas, para buscar realizar aquilo que ele espera. Mas há outros fatores, e muitos deles que a empresa pode favorecer, que estão nas mãos da empresa. Então, assim, o ambiente que eu ofereço, né? Um ambiente físico propício para o trabalho. Mais do que isso, como eu estava falando, um ambiente seguro psicologicamente falando, para que ele traga um determinado momento quando ele não estiver bem, sem medo de uma represália ou de então, né, se for assim, não vai dar para continuar contigo. Não pode chegar nesse nível. Então, assim, a gestão do estresse, ela pode, na minha opinião, ser amenizada, entre outros fatores, pelo ambiente, por essa segurança dentro do ambiente de trabalho Uhum. psicológica, por fatores que são correlacionados com os relacionamentos, com o quão saudável são os relacionamentos dentro daquele ambiente, com a gestão das tarefas, com a gestão do tempo. Esses temas todos, hoje, precisam ser vistos pelas empresas para trazer a possibilidade desse colaborador se manter bem naquilo que não compete a ele, que são fatores externos, fatores que ele não controla por si só, que ele interfere, que ele contribui, que ele pode sugerir, que ele pode co-criar, mas que a decisão não é dele para que aquilo aconteça lá. Então as empresas precisam entender que a busca do resultado depende também do cuidado com as pessoas e do desenvolvimento dessas pessoas. O desenvolvimento, né, o desenvolvimento dos skills, da capacidade, daquilo que se espera da performance, seja lá o que for, daquela pessoa, também está na mão da empresa. Óbvio que você tem, a gente chama de lifelong learning, que é a busca contínua por aprendizado, que isso sou eu, é você, todos nós não precisamos que alguém diga, vá aprender, se atente a isso, busque saber mais sobre aquilo. Mas, para que você estabeleça uma relação saudável com o seu colaborador, você precisa, ciente das metas que você entrega, ciente dos objetivos que você espera que ele alcance, ofertar o desenvolvimento, aqui as ferramentas e o ambiente propício para que ele entregue isso, né? Porque senão é uma relação de uma mão só. E eu entendo também que isso é um aprendizado, são coisas muito novas. Antigamente o ambiente de trabalho era aquele ambiente bem espartano, né, dos cubículos e etc. E a gente vê coisas hoje como aquela foto clássica de um ambiente de trabalho do Google, que tem lá os puffs coloridos e não sei o quê, e tem lá um fliperama no meio do negócio. Eu também li uma coisa interessante sobre isso, em que também algumas empresas estão voltando um pouco atrás nisso, que pesaram muito a mão, erraram a mão nesse lance do divertimento, né? E aí cria uma dispersão, cria uma falta de foco e, né, obviamente o ser humano, pela sua característica hedonista de buscar prazer, acaba esquecendo de trabalhar e fica mais brincando. E se alguém vai chamar a atenção dele, não, estou no meu momento de descompressão, alguma coisa assim. Você já leu alguma coisa sobre isso? A gente falou, acho que em alguns dos episódios anteriores, desse possível paradoxo que existe, que no momento onde há tantas pessoas dizendo que estão infelizes ou que estão buscando bem-estar em seu ambiente de trabalho, nunca se ouve tantos projetos, tantas ideias, tantas iniciativas das empresas. Então, se as empresas estão colocando tanta coisa à disposição do colaborador, por que não está refletindo num aumento do bem-estar ou da felicidade? Porque eu acho que é natural desse momento em que estamos, acho que a gente está passando já isso, onde foi colocado de qualquer maneira algumas facilidades, e não de maneira estratégica, fazendo parte da cultura, fazendo parte de fato de um porquê, né? O porquê que eu estou colocando esse puff aqui? Eu só estou fazendo para a galera se divertir, para a galera descansar? Ok, posso ter um ambiente de descanso, mas no meio do ambiente de trabalho... Como é que é essa estratégia? Porque às vezes também você parte de uma premissa errada de quanto mais melhor, né? Pois é. Quanto mais puff, mais colorido, mais diversão, melhor. E vira uma disputa. Então, assim, ainda mais entre as big techs, né, que você citou, que são ambientes que precisam favorecer a criatividade, precisam favorecer uma relação mais favorável em termos de bem-estar dentro daquela empresa, etc.
Uma coloca o puff, a outra coloca o puff sei lá, o game. A outra vai colocar, então, eu além do puff do game, eu ofereço a sala de descompressão com sei lá, guloseimas. E a outra vai e vira uma coisa assim, virou uma coisa em algumas empresas que... Qual o sentido disso, né? O porquê que nós estamos fazendo tudo isso? É legal. Na minha empresa, por exemplo, você vai entrar lá, você já entrou, tem o puff, tem o game, tem a mesinha de sinuca não, de pembolim. Você tem alguns elementos ali no ambiente de trabalho para trazer justamente essas oportunidades de uma relação saudável e de um ambiente saudável entre as pessoas, estrategicamente. Então, você chega lá durante o horário de almoço, por exemplo, é comum eles estarem lá jogando futebol, no videogame. Isso é bacana, é uma relação saudável entre eles, diminui um pouco o estresse possível de uma carga de trabalho que aconteceu durante a manhã, ou dá uma relaxada para iniciar Então, você tem algumas estratégias ali, não só visando o resultado, também visando o resultado, mas também visando o quanto aquela pessoa tá bem ali. Sim. Por isso que eu digo, não é um ou outro, é um e outro, um visando o outro. Quando você coloca esses facilities ou essas estratégias somente para um ou outro, é que eu acredito que desandou em algum nível, né? E, bom, eu não tenho isso no meu ambiente de trabalho, por ser hospital, por ser clínica, etc. Mas, como você tem na sua agência, como que fica a regra quando o seu colaborador entra? Então já é muito claro, olha, você pode usar a mesinha de pebolim, mas nesse horário aqui, porque senão você vai atrapalhar o trabalho dos outros. Por exemplo, você pode trazer os seus problemas, mas também não pode exagerar. Qual a importância que você vê desde o ponto zero, você já estabelecer as regras para que depois não chegue e fala, poxa, mas eu achei que eu podia, ou não era assim antes, agora mudou. Você tem isso daí? Você definiu isso daí? Eu vou responder em duas camadas aí. Primeiro, do seu ambiente de trabalho. Está se tornando muito comum você ver grandes hospitais, com áreas verdes. Tem sim. Né? A gente está falando aqui de alguns elementos que é comum no meu segmento, sim. Mas no seu tem, né? Tem. Você tem um ambiente que é saudável, integrativo, não só para o colaborador, como para o paciente também. Então, tem coisas bem interessantes rolando na sua área. Isso tem. A tua clínica, talvez, não porque aí você levaria isso mais voltado para os colaboradores, e aí é muito comum onde há uma quantidade de pessoas um pouco maior. Uhum. A segunda, eu acho que isso tem muito a ver com a cultura da empresa. Quase que não é preciso ser dito nada, porque as próprias pessoas que já estão lá mostram isso de uma maneira saudável. A cultura instalada já direciona quem está entrando. Se isso estiver conectado à cultura, e cultura é um ponto importante também nessa conversa que a gente começou agora, de busca pelo bem-estar, porque se há uma cultura sólida e não de parede, do quadro bonitinho, somos isso, somos aquilo, mas se essa cultura ela é personificada através das outras pessoas que estão ali, através do posicionamento dos líderes e da alta gestão, é natural que ela se adeque ao que já existe. Uhum. Então, ontem eu estava vendo um vídeo de uma galera que trollou um colaborador de uma empresa, em determinado momento do dia todos ficaram de pé, colocaram o hino nacional, ele falou, pô, acho que eu tenho que cantar também, e ele fica de pé e começa a cantar o hino nacional junto com a galera até eles mostrarem, não, isso aqui é uma brincadeira. Isso mostra o quê? Mostra que alguns elementos ou algumas práticas elas se tornam comum e muito conectadas com a cultura da empresa. Então, na minha, por exemplo, não é preciso dizer nada, assim, tá lá. Uhum. Você não vai ver pessoas com o pebolim durante o dia, assim, durante o trabalho, às vezes, sei lá, eventualmente aqui passou ali, deu e brincou um pouquinho, mas difícil de se ver isso. Então, assim, eu acho que essas ferramentas elas acabam ocupando um papel delas de maneira natural, se tiver também natural a implementação deles focada na cultura da empresa, e não só como mais uma artimanha estratégica para que o cara se sinta bem e produza mais e fique, acho que isso aqui eu não vou usar. Entendi. Algumas não pegam. Algumas estratégias não atraem algumas pessoas, então
também é comum você ver empresas que tem ali o cantinho da meditação e está vazio o dia todo. Então, será que faz sentido ter esse cantinho da meditação? Se a hora que eu sair de lá vou ficar louco de novo ainda, porque a cultura da empresa é uma cultura acelerada, uma empresa que cobra de você a todo tempo, não se conecta uma coisa com a outra. Então, assim... Você já deve ter ouvido sobre o case da Amazon, né? Do Jeff Bezos, que é justamente o oposto do que a gente está falando. E a Amazon, obviamente, é uma das big techs, uma das mais bem sucedidas, em que a cultura instalada da Amazon é: se você puder roubar o projeto do seu vizinho, roube. Entendeu? Se você puder, não ferrar por ferrar, mas se isso significa que a empresa vai crescer às custas daquele colaborador que vai ficar para trás, então faça. É totalmente oposto do que a maioria das empresas faz. Talvez seja mais realista, porque a gente sabe que no dia a dia é muito mais provável que um colega de trabalho, se tiver a chance, vai se aproveitar de uma coisa, mesmo que seja antiética, para que ele cresça e você que se dane, né? Do que ele falar: olha, isso aqui é uma boa ideia, mas eu não vou mexer, porque... Quer dizer, a Amazon me parece ser muito mais, nessa cultura dela, muito mais realista, agressiva e promove esse tipo de ambiente que poderia até ser um ambiente ruim para se trabalhar. Inclusive, se não me engano, nessa mesma matéria que eu li, o turnover é mais alto na Amazon. Acho que o tempo médio de permanência de um funcionário lá é em torno de 2, 3 anos, depois o cara espana e tem que sair. Você já viu esse case? Não conhecia. É muito louco, né? Como o cara... Eu acho que tem, até no livro dele lá, do Jeff Bezos, ele estimula a competição e a concorrência entre os próprios funcionários, mas sempre para tentar alavancar a empresa, né? Isso é o seguinte, né? Aí quando a gente fala de cultura e de modelos de cultura, ela precisa fazer sentido para as pessoas que estão lá. Eu entrei ciente disso e tá tudo bem... Bora. Então, assim, tem que Vou ser... aguentar pouco tempo. Tem que ser uma relação transparente, né? Eu acho que tudo parte do combinado. É nítido que algumas empresas possuem culturas muito específicas, assim. E através dessa cultura, você tem até a chance, antes de começar a trabalhar lá, de perceber se aquilo faz sentido para o que você está buscando. Sim. Porque essa conexão daquilo que eu estou buscando com aquilo que a empresa busca é papo para um novo episódio para a gente falar de propósito. Isso tem tudo a ver com propósito. Qual é a minha intenção nesse trabalho? Qual que é a intenção que me move, que faz eu sair da cama cedo, que faz eu ir para o trabalho mesmo ciente que é um ambiente talvez estressante, dependendo de onde eu trabalho, e no final do dia eu esteja bem. E qual é o propósito, qual é a intenção da empresa que eu estou trabalhando? Se conecta uma coisa. Quando você se conectar, como você citou o case da Amazon, toca o barco. Legal. Né? Mas esse eu entendo que também é um ponto fora da curva, não é o que a maioria das empresas advoga ou prega, né? Sim. Mas é interessante como sempre tem, né? É uma diversidade cultural. Você vê, a gente chama de artefatos, né? Dentro do tema cultura, o que a gente enxerga através da maneira como as pessoas falam, interagem entre elas dentro de uma empresa, como elas lidam com os problemas e com as situações, é a pontinha de um iceberg de cultura, né? Sim. Por baixo dali tem a essência da marca, tem os valores, as crenças, e aí a gente está falando de uma infinidade de possibilidades de culturas que as empresas assumem e, de alguma maneira, precisa fazer sentido para as pessoas que ela busca, que ela emprega, e para você que começou a trabalhar lá, ou ali ou acolá. Então, também é um tema interessante, a gente falar de cultura, porque se eu entrar ciente de que aquilo não está muito conectado comigo, só em busca, ou talvez, de um reconhecimento, ou de uma segurança financeira, dinheiro. Aquilo não vai se sustentar por muito tempo, ou você vai pagar com a tua saúde. Sim. E aí acho que tem tudo a ver com o que a gente fala aqui. Exatamente. E agora mudando um pouquinho para falar um pouquinho sobre o aspecto físico mesmo de onde se trabalha. Hoje existem escritórios de arquitetura que são especialistas nisso, né? Que vão lá, fazem o mapeamento do ambiente e tentam tornar
o ambiente mais agradável, com jogo de cores, com tipo de mobiliário, abrir espaços, fazer espaços mais integrados, etc. Aí você deixa lá uma sala mais reservada para uma reunião. Até onde eu me lembro, na sua empresa você também faz isso, né? Na sua agência também é assim. Temos. Eu não sei se tão consciente dessa maneira, Sim, assim, né? Os móveis são mais dispostos, assim, por ambientes. As pessoas, elas se agrupam por afinidades do trabalho mesmo, né? Das tarefas. Tem algumas salas de reunião fechadas, isoladas. A gente oferece, assim, um ambiente onde as pessoas podem comercializar pequenas coisas lá numa cantina e entre elas a coisa acontece. Sim, ela é favorável para que as pessoas se sintam bem, assim. Eu acho que essa é uma preocupação que eu tenho, um combinado que nós temos e é perceptível, assim, as pessoas reconhecem isso como um algo a mais, né? E se faz sentido para eu falo em todas as reuniões coletivas que a gente tem e que traz todo mundo para o mesmo papo, eu lembro disso. Olha, se fizer sentido para você se conectar àquilo que eu estou trazendo em nome da diretoria como os nossos objetivos, vamos seguir o barco. E isso pode ser facilitado com esses artefatos todos aí que estão disponíveis. Mas no começo do papo a gente falou de outros fatores que estão acima dessa tríade, né, de saúde, bem-estar, de saúde, que é a alimentação, o sono e o exercício, principalmente de olho na gestão do estresse, e aí a gente foi para esse lado onde tudo isso corrobora de alguma maneira para a gestão do estresse, mas sob um aspecto clínico, né, acho que é legal a gente ver isso também. O estresse, ele hoje, através de outras estratégias, pode ser manejado. A gente percebe muita gente se automedicando, a gente percebe isso sendo confundido com uma série de doenças e de... O Brasil... Fala um pouquinho sobre isso aí. O Brasil, sobre automedicação e com tratamentos ansiolíticos e psicotrópicos, o Brasil fica sempre disputando entre a primeira e a segunda posição de consumo no mundo. A gente tem, né, a característica do povo brasileiro é de querer ter um acesso imediato e rápido ao médico. Muitas vezes o paciente já chega com a lista de remédios que ele quer tomar, dos exames que ele quer fazer, tendo indicação já vem com o diagnóstico. Tá te usando mais porque você tem um carimbo, né? Isso é relativamente comum. Faz parte da nossa cultura, infelizmente. Mas é importante a gente entender sobre o aspecto clínico que o estresse emocional ele acaba tendo o mesmo efeito no corpo que o estresse físico. Às vezes, numa intensidade menor. Mas o nosso corpo primitivo, né, o nosso corpo físico, ele não sabe diferenciar muito bem uma ameaça real de uma ameaça abstrata. Tá? Por exemplo, uma ameaça real seria se entrasse aqui agora um bandido e colocasse uma arma na sua cabeça, ou entrou uma onça aqui e está te ameaçando. Então, naquele momento, o seu corpo vai ter uma série de reações para te preparar para lutar ou para fugir, né? Que são liberação de vários hormônios, como adrenalina, como cortisol. Vai aumentar a sua pressão, vai dilatar a sua pupila, aumenta o açúcar no sangue, aumenta a frequência cardíaca. Tudo aquilo para te deixar bem energizado para você tomar sua atitude. Quando você tem um estresse abstrato, por exemplo, eu tenho um boleto para pagar e eu não tenho dinheiro. Ou eu recebi uma notificação extrajudicial de que um cliente vai me processar se eu não resolver tal coisa. Essas coisas, elas não estão efetivamente te colocando em risco físico naquele momento. Se você for processado e realmente abrir o processo, você não vai receber a notificação do processo e vai cair duro. Né? O boleto venceu, 3, 2, 1, você morreu. Não existe isso. Né? Existem pessoas que são extremamente preocupadas com isso. Né? Pode sim causar um dano, mas é indireto, porque no fundo, se você não pagar o boleto, você não vai morrer.
Claro que eu não estou aconselhando ninguém a não pagar boleto, não é isso. Mas o seu corpo só vai saber responder da mesma maneira, entendeu? Quando você recebeu uma conta, chegou a fatura do cartão e você está zerado na conta corrente e aquilo lá vai te gerar um estresse, são os mesmos hormônios que você vai liberar, entendeu? E aí eu posso citar vários fazendo correlações com o ambiente de trabalho, ou seja, aquela reunião tensa, sim. Aquele relatório que está próximo de ser entregue e você não finalizou, a meta que você não bateu, a meta que você não bateu e está chegando no final do mês, e isso tudo traz sinais para mim de que anúncio de cortes, um anúncio de novas contratações, talvez você rode, às vezes um e-mail que a pessoa leu da maneira diferente, né, pela interpretação dela. O problema do que está escrito ali é que depende muito da sua predisposição. Lógico. De como que você vai ler aquilo, né? As palavras são frias ali no papel, no e-mail, seja lá o que for. Então, a gente tem que se atentar a não deixar o estresse abstrato cobrar um preço muito grande da nossa saúde. Porque a gente sabe hoje em dia, que não tem mais sombra de dúvida, que o estresse ele é um fator de risco para doença cardiovascular, para aterosclerose. Então você tem que aprender a manejar o estresse para que isso não cobre um preço como um infarto ou um AVC. Entendeu? E outras coisas também indiretas, como você vai descontar o seu estresse na comida. E você tem vários fatores e estratégias de drenagem disso. Né? E aí você vai comer aquilo que te dá prazer. Você não vai comer, nossa, hoje eu estou estressado, vou comer alguma coisa, vou pegar lá um pedaço de carne magra com uma salada de rúcula. Você vai para um bolo de chocolate com refrigerante. Matar delícia. Esse pudim, É o que eu faço. É a busca do prazer. Né? Então isso daí é uma coisa que precisa de um manejo melhor, porque como você falou, a parte clínica do estresse, ela cobra o seu preço. E aí, só para a gente encerrar esse episódio, falando um pouco de estresse, um pouco desses analgésicos, né, que as empresas trazem às vezes, e que eu sugiro de uma maneira estratégica, sim, levar e proporcionar para tentar oferecer um ambiente físico ainda mais propício para o cara trabalhar. Em que momento ele mesmo, diante disso tudo, ou tendo uma boa relação, até que interessante, de bem-estar onde ele trabalha, mas identificando alguns sinais de estresse, quais são esses sinais de que de fato eu estou precisando, isso aqui está extrapolando, assim, o estresse... Do colaborador fazer uma autoanálise, né? Quando que esses sintomas de fato são importantes, assim, porque eu já, em várias situações, estou ali entrando num papo importante, você fica ansioso com aquilo, você tem que lidar. Esse daí é o estresse pontual ali, né? Você tá de frente ali para aquele momento ruim. Quando que eu tenho que começar a prestar mais atenção? Assim, tem algum sintoma característico cara, você vai... Existem sintomas muito comuns, agora cada pessoa pode reagir de uma maneira diferente. Geralmente as pessoas somatizam, ou seja, trazem para o corpo sempre da mesma maneira. Um cara que quando está estressado vai ter enxaqueca, o outro vai ter queimação na boca do estômago, alguém pode soltar o intestino, o outro trava a coluna. Então, geralmente, essas áreas de descarga, né, de somatização são as mesmas. Isso é uma coisa para você prestar atenção. Outra coisa é você saiu do ambiente de trabalho, você chegou em casa, você está num momento de relaxamento e você não consegue parar de pensar naquilo. Certo. E não é aí você não vai dormir. E aí você não vai dormir. Aí você vai atrapalhar a tríade. E não é algo pontual. Passou a ser toda noite, entendeu? Não é que, putz, o deadline, né, o prazo é amanhã e eu não vou conseguir fazer. Eu não dormi bem essa noite. Isso é uma coisa pontual. É todo santo dia, você tem dificuldade para dormir. Se você dorme, você fica picando, né, a noite inteira você acorda. Isso é um outro problema. A busca por bebida alcoólica de uma maneira desproporcional. Eu não estou tomando uma cerveja com os meus amigos na sexta-feira à noite. Eu chego em casa e tenho que tomar uma dose de uísque toda santa noite para dar uma relaxada. E isso deveria acender uma luzinha, né, na sua cabeça que, opa, alguma coisa está errada. Eu preciso buscar uma outra válvula de escape que não uma droga. Uhum. Álcool é uma droga, né? Por mais que seja uma droga legalizada, é uma droga. O açúcar, né, é uma outra grande válvula de escape, seja o açúcar na forma doce ou carboidrato refinado, como as farinhas, etc. Então, começou a pesar demais para aquele lado, começou a não dormir bem, a irritabilidade com as pessoas que são próximas a você, ou seja, você está descontando na sua família, nos seus amigos, isso aí começou a ser algo frequente,
deveria acender uma um luzinha problema. de atenção para você buscar uma solução. E eu vou te contar, só para encerrar, que você comentou no começo do episódio, você até tem um livro, né? Escrevi algo, sim, apesar de não ter lançado, num momento de estresse. Foi quando eu me deparei o encontro com algo que falou assim, pô, acho que isso aqui é uma válvula de escape, talvez saudável, que foi quando eu entendi mais um pouco de como trazer a espiritualidade para dentro do trabalho também, porque me gerou no começo algumas dúvidas, várias delas relacionadas a, cara, você é estressado, eu sempre fui um cara piadista, sou ainda, tenho meus momentos de estresse e tal, mas hoje eu lido de uma maneira muito mais fácil com isso, a partir desse entendimento de que, além desses outros fatores que a gente citou, que estão sendo cuidados e possibilitados por uma tríade bem sustentável, a espiritualidade é uma capaz assim de transformar uma relação no ambiente de trabalho. Show. Vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre isso no próximo. Acho que tem aí um aspecto bem interessante para o nosso papo. Show de bola. Fechou? Fechou. Valeu por você que ficou com a gente até agora. Espero que você esteja conseguindo lidar com o seu estresse de uma maneira saudável. Se não, Dr. Alexander, Clínica Vertu, só agendar uma consulta aí e quem sabe ajudar de uma maneira que às vezes foge do nosso controle e precisa realmente do apoio de um médico, de um especialista. Sim, né? sim. E não que seja definitivo, às vezes é pontual e daí você ultrapassa aquela fase e vai embora. Boa. Até mais. Valeu. Tchau, até mais.